Graça e paz a todos. Esta semana eu assisti um vídeo que me chamou muito a atenção e me fez refletir muito a respeito do cumprimento do papel da igreja. Esse vídeo mostrava um grupo de irmãos de uma determinada igreja saiu às ruas à noite, na balada, e na balada eles entrevistam alguns jovens e perguntam a esses jovens se aquele lugar que eles estão é um lugar onde eles encontram a verdadeira felicidade, se eles encontram a paz, que é um lugar que eles recomendam a todos os outros jovens, se ali eles se sentem bem realmente. E a resposta de alguns dos jovens era que o lugar onde eles realmente encontravam paz e alegria, onde eles desejavam estar, digamos assim, era a igreja. Eles reconheciam que a igreja era o lugar recomendado por eles para estarem num ambiente onde encontrariam aquilo que eles realmente necessitavam. Mas das respostas, duas delas me chamaram a atenção. E dessas duas respostas que eu comecei a refletir sobre a igreja. E eu convido você também a compartilhar comigo dessa reflexão. O primeiro dos jovens fala que a igreja era o lugar onde se encontra a paz, o lugar ideal, o lugar que ele recomendaria. Mas ali eles iam apenas para se descontrair, para apenas uma alegria momentânea, para descontração. E isso me levou a refletir sobre a palavra de Deus. Nas palavras de Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículos do 28 a 30, versículos bem conhecidos. Diz assim a palavra de Deus, o próprio Jesus falando: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus! O que Jesus está dizendo nesse momento é que Ele traz descanso para aquelas pessoas que estavam no contexto cansadas, sobrecarregadas pelo jugo da religiosidade, por uma série de imposições colocadas pela religião, pelos fariseus e os demais religiosos da época, uma série de leis e regras pesadas demais, que ao invés de trazerem descanso para aqueles que procuravam a Deus, trazia uma sobrecarga, uma carga excessivamente, demasiadamente pesadas para eles suportarem. E quando Jesus fala isso, e eu ouço um jovem dizer que a igreja é o lugar ideal, mas ele estava na balada para se descontrair, para relaxar, como seja, para encontrar descanso. Por quê? Porque muitas vezes, ou algumas igrejas, tornam a carga muito pesada. Muitas igrejas tornam o andar com Deus muito pesado. Aquilo que Jesus veio fazer, veio aliviar, veio trazer descanso. A igreja hoje, algumas vezes, faz ao contrário, torna esse relacionamento pesado, torna esse relacionamento sobrecarregado, esse relacionamento com Deus. Como exemplo, uma vez eu escutei uma mensagem de Rodolfo Abrantes, que eu acho que todo mundo conhece. Nessa mensagem, no meio dela, ele faz uma colocação sobre o versículo: ensina o teu filho o caminho em que deve andar. E que muitas vezes, como os pais, nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que não devem andar. Nós damos relevância, nós destacamos o não. Isso não, como cristão, como pai cristão, isso não pode, isso Deus não quer, isso não é de Deus, e não, e não, e não, e não.
Isso torna um relacionamento com Deus um peso. A criança, o filho não vai se desenvolver vendo o que é bom em Deus, mas nós seremos um instrumento, um facilitador de ver aquilo que não se deve fazer, em vez de destacarmos que tudo aquilo que Deus deseja que nós venhamos a fazer é bom. Aquilo é agradável. Por isso que a palavra diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Não fica destacando aquilo que não é para fazer, mas destaca aquilo que é necessário que ele faça. Destaca como é bom andar nos caminhos de Deus. E não fica aplicando um legalismo, uma proibição, vedação, que isso só pode até despertar cada vez mais a curiosidade nele. E muitas vezes a igreja age dessa forma. A igreja coloca nesse relacionamento com Deus uma série de nãos. Isso é pecado, isso não é de Deus, isso Deus abomina, e dessa forma vai caminhando. Enquanto que a igreja deveria mostrar, se preocupar em dar relevância, em destaque aquilo que é bom. Como é bom andar com Deus. Como nos traz felicidade andar com Deus. Como andar com Deus nos livra de muitos males. É tremendo andar na presença de Deus. O amor, o carinho, o livramento, as bênçãos, a proteção, aquilo que Deus nos dá é tremendo. Um relacionamento com Deus é maravilhoso. É isso que nós devemos destacar. Mas a igreja age muitas vezes ao contrário. E essa forma de agir da igreja está expressa, está implícita na fala desse jovem. O lugar bom é na igreja, é lá que eu tenho que estar. Eu venho aqui para a balada, o pessoal vem para se descontrair. Por quê? Porque lá é muito pesado. Então, aquela fala me fez refletir. Aquela fala daquele jovem me fez pensar sobre a igreja. Pensar na minha posição como igreja, na minha ação, eu, ser humano, igreja, cristão, igreja, e também na igreja que eu congrego, e também na comunidade de Cristo de que eu faço parte. Como temos agido? Será que temos sido aquele lugar de descanso, onde as almas encontram descanso em Cristo Jesus, onde Jesus ali toma o fardo delas? Ou temos sido, como igreja, uma igreja que coloca ainda um fardo maior? Somos uma igreja talvez como o movimento religioso da época de Jesus, que colocava fardo nas pessoas. As pessoas que estavam cansadas, e quando chegavam na relação com Deus, a igreja colocava aquele fardo ainda maior. Claro que não se fala em igreja no Antigo Testamento ou no tempo de Jesus, mas aquela comunidade de Cristo. Será que estamos agindo daquela forma que tanto Jesus combateu? Jesus diz: venham a mim e encontrarão descanso para suas almas. E o que a igreja faz é a mesma coisa. O que a igreja deveria fazer é cumprir a missão de Jesus Cristo. Também levar as pessoas ao descanso. Mas às vezes, em certas situações, e isso é muito comum, isso não é, não está falando de uma denominação ou de uma igreja, não. Nós agimos assim. Eu sei que como pai eu agi assim, talvez preocupado com que meus filhos não fizessem uma parte daquilo que eu fiz, porque eu sei quanta dor e quanto mal o que eu fiz causou. Preocupado com isso, nós nos preocupamos, eu me preocupei em apenas dizer não, não, não. Até que um dia eu percebi que a palavra de Deus diz para mostrar o sim. Mostra o sim. Mostra para ele o caminho que ele deve andar. Como isso é tremendo. Como isso faz diferença. E que a igreja possa agir dessa forma, mostrando o caminho em que se deve andar. Mostrando que Jesus carrega o nosso fardo. Jesus toma as nossas dores. Jesus nos traz descanso. Mas para que a igreja faça isso,
é necessário que ela cumpra essa missão. As pessoas precisam ver a igreja dessa forma. As pessoas precisam ver a igreja como um lugar em que realmente elas encontrem descanso e não um lugar para que elas vivam uma religiosidade e precisem sair da igreja, ir para a balada para se descontrair. A vida na presença de Deus é uma vida de alegria. A vida na presença de Deus é uma vida de verdadeira felicidade. E é essa felicidade que algumas pessoas não estão encontrando na igreja. Estão encontrando, mesmo que reconheçam que temporariamente aquilo é efêmero, é passageiro, é uma alegria rápida e pronto. Mas elas precisam daquilo para se descontrair, porque a comunidade cristã onde elas vivem não estão fornecendo esse descanso. Eu sei que há várias considerações a fazer. Não, mas será que a pessoa quer? Será que ela abriu o coração? Será que ela verdadeiramente não está se rebelando? Existem sim considerações, existem situações dessa forma. Mas também não podemos negligenciar, não podemos ocultar que muitas vezes a igreja age como opressora. Muitas vezes a igreja age colocando um fardo ainda maior. A pessoa viveu a vida inteira longe de Deus e recebendo não de todas as formas. E quando dizem para ela que Jesus é a salvação, que Jesus é a solução, então ela encontra esse lugar para congregar, encontra esse lugar para estar ali com irmãos que talvez que deveriam ajudá-los. Esses irmãos colocam ainda um fardo, continuam dizendo não. E ocorrem situações talvez como a desse jovem que diz que a igreja é um ótimo lugar. Ele vai para a balada, assim como tantos outros. E nós sabemos que isso é realidade, para se descontrair. Porque muitas vezes a igreja não cumpre a sua missão de ser descanso para as almas, mas sim torna ainda a vida dessas pessoas mais pesada. E uma outra colocação também muito interessante para uma reflexão sobre a obra, sobre o papel que a igreja vem realizando ou deveria realizar. Essa jovem diz que quando começou a ir para a balada, percebeu que lá haviam outras pessoas que ela conhecia e sabia que o lugar deles não era ali. Então ela compreende que também o lugar dela não era ali. E ela começa a se questionar o que ela estava fazendo naquele lugar. E ela percebe e ela reconhece que aquele não era o lugar dela. Mas o que ela afirma, o que ela declara é que é muito difícil voltar. É muito difícil sair dessa vida, é muito difícil voltar para a comunhão. Por quê? O que ela declara? Porque a maioria das pessoas na igreja não recebem de volta. Não te ajudam, não te acolhem, elas te acusam, elas apontam o teu erro. Olha lá, a filha do pastor está em pecado, olha lá, fulano está em pecado, fulano está em pecado. Ou seja, ela diz que, em outras palavras, que a igreja não cumpre o seu papel. Qual o papel da igreja? O papel da igreja é o papel de Cristo Jesus. E qual é a missão de Jesus? Qual é o ministério que Jesus exerceu na face dessa terra? O que ele escreve para nós em João 12, capítulo 46 ao 48. Diz assim a palavra de Deus: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Eu vim para salvar o mundo, eu não vim para condenar o mundo. Essa era a missão de Jesus. É isso que ele declara. Eu vim, em Lucas capítulo 9, versículo 10, eu vim para buscar o que estava perdido.
Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que a igreja deve fazer. Eu não vim para condenar. A igreja não deve condenar. A igreja deve mostrar salvação. A igreja deve conduzir a Cristo Jesus, conduzir a salvação. A igreja não deve, em hipótese alguma, condenar, julgar, apontar erros, porque não é isso que Deus faz. Para isso, o próprio Jesus afirma, para isso já existe a palavra. A palavra de Deus já existe para isso. É ela que julgará, é ela que condenará. É o que Jesus está falando. Há um julgamento, há um juiz. É a própria palavra. O que Jesus veio trazer é salvação, não condenação. E é isso que a igreja deve levar às vidas. Salvação e não condenação. Mas fulano errou 2, 3, é a 4ª vez agora, não tem mais chance. A igreja não pode. Pode sim. Essa é a função da igreja. Pergunte para um pastor de ovelhas. Se quando a ovelha fica na chuva uma vez e ele vai lá e recolhe a ovelha para o abrigo, se ela fica 2 ou 3 ou quantas vezes ela ficar, ele sempre vai ir e buscar aquela ovelha. É isso que Jesus nos ensina quando Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Isso se chama graça de Deus. Deus está chamando, Deus está buscando aqueles que estavam perdidos. Deus veio buscar, Jesus veio buscar aqueles que estavam perdidos. Quando questionam a Jesus sobre quantas vezes perdoar, 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. Perdão é a obra da igreja. A igreja não está no mundo, não está sobre a face da terra, não foi estabelecida por Cristo para julgar. A igreja foi estabelecida para salvar, para levar pessoas à salvação, para mostrar uma forma de vida diferente às pessoas. A igreja deve agir desta forma. Essa é a missão da igreja. A igreja precisa ser luz. Quando as pessoas olham para a forma de vida de uma igreja e olham as pessoas se perdoando, julgam mal fulano, ou a sociedade olha lá o fulano, é isso e aquilo, e quando ele reconhece a Cristo, quando ele passa a fazer parte da igreja, e a igreja aceita, e a igreja envolve, leva a salvação à casa dele, à vida dele, à família dele, de repente ele se perde novamente. E quando ele deseja retornar, a igreja o recebe. Isso faz diferença. Isso que o mundo não oferece é o que a igreja deve oferecer. O mundo não oferece perdão. O mundo não oferece misericórdia. E esses devem ser os princípios da igreja. Perdão, amor, misericórdia. Por isso, não somos desse mundo. Porque agimos de forma diferente. Assim como esta jovem. Talvez quantas e quantas pessoas não estão distantes da comunhão dos irmãos, não estão distantes da igreja, não estão distantes da própria comunhão com Deus, em função de pensar ou de ter a visão de que esta jovem tem. É difícil voltar, porque a igreja não recebe, a igreja não acolhe, a igreja te julga. Quantas e quantas pessoas estão nessa mesma situação, desejosos muitas vezes de voltar, de uma nova oportunidade, de uma nova chance, mas enfrentam o tabu do preconceito, do rótulo que a igreja coloca. Isso precisa mudar. Quando a igreja começa a se formar, ali mesmo em Jerusalém, a palavra de Deus nos diz ali em Atos, capítulo 2, no capítulo 3, quando se fala sobre a comunhão dos irmãos, fala que as pessoas simpatizavam com a igreja, as pessoas viam que aquele grupo de cristãos, de seguidores de Jesus Cristo, agiam de forma diferente, tinham um proceder diferente. A igreja chamava a atenção, a igreja era luz, a igreja era luz.
E a nossa igreja, a sua igreja, a igreja onde você congrega, a comunidade de Cristo da qual você faz parte, precisa ser luz. Precisa ser luz. Por isso eu quis compartilhar essa mensagem. Porque como igreja, nós precisamos refletir. Como cristãos, nós precisamos refletir sobre a nossa missão ou sobre o nosso comportamento. Como tem sido o nosso comportamento como cristão? Será que nós somos aqueles que temos colocado fardo na vida dos nossos irmãos? Na vida dos nossos familiares? Será que nós somos aqueles que têm apontado erros, que temos julgado? Será que nós somos aqueles que temos colocado mais peso no fardo que o irmão carrega? Será que nós somos aqueles que temos levado mais cansaço àqueles que já estão sobrecarregados? Será que nós somos aqueles que julgam, que condenam, que apontam os erros, as falhas para a condenação e não para a salvação? Será que nós somos aqueles que negamos a ajuda? Negamos uma palavra de conforto pelo fato da pessoa já ter errado várias vezes? Será que a nossa igreja, a igreja que você participa, que eu participo, será que ela tem agido dessa forma? Será que tem sido uma igreja que coloca um fardo ainda maior nas suas ovelhas? Será que tem sido uma igreja que tem negado ajuda aos pequeninos de Jesus, aos rejeitados, aquele jovem rebelde que tem seus piercings, suas tatuagens, anda com uma roupa mais radical? Será que a igreja tem abraçado? Será que a igreja tem abraçado aqueles que são rejeitados, têm sido rejeitados pela sociedade? Como tem sido o agir da igreja? Esse vídeo, eu preciso confessar, me fez refletir muito sobre o ser igreja. E eu já tinha essa ideia, eu já tinha, digamos, visto essas coisas, mas parece que é Deus mostrando a realidade. Muitas vezes as pessoas precisam sair da igreja, como os jovens falaram, né, para se descontrair, porque a igreja torna a vida com Deus pesada. E muitas vezes esses que saem para se descontrair acabam não voltando. Não voltando porque sabem que vão ser rejeitados, sabem que vão ser acusados, apontados, rotulados e começam a viver longe de Deus. Essa não é a função da igreja. Nós precisamos compreender que a igreja precisa fazer diferença. E a igreja faz diferença quando a igreja é luz sobre a face da terra. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o venceram. A luz resplandece nas trevas, a luz resplandece sobre as trevas, a luz atrai. Aonde há trevas, quando chega a luz, ela atrai, ela resplandece. Essa é a função da igreja. É isso que acontece quando uma igreja é identificada com Cristo, com o amor de Cristo, com o perdão de Cristo. A minha oração é que a sua vida e a sua igreja, a comunidade de Cristo do qual você faz parte, seja luz, que você seja luz na sua família e que a sua comunidade seja luz aonde ela está, resplandecendo sobre as trevas, trazendo luz, trazendo esperança, estendendo a mão, acolhendo e não acusando e não condenando. Que seja um lugar aonde as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, as pessoas que estão sendo acusadas e condenadas pela sociedade, encontrem um lugar aonde elas são acolhidas, são amadas, recebem o perdão
e uma nova vida em Cristo Jesus. Ore pela sua igreja, ore pela igreja na face da terra, ore por igrejas que talvez tenham perdido o foco, que talvez tenham se afastado do propósito de ser da igreja, da missão da igreja, de espalhar o evangelho, de receber aqueles que foram rejeitados. Ore para que o povo de Deus seja identificado como povo de Deus por meio do amor e do perdão e da misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça e que possamos ser igreja de Cristo, fazendo a diferença na face da terra, em nome de Jesus.